Mames! Hoje a gente vai falar de um assunto que sempre rola lá no grupo e tem sempre opiniões divididas, que é viajar sem filhos. Tem gente que vai numa boa, sem sofrer, tem gente que vai, mas sofre, e tem gente que não vai de jeito nenhum. Eu me encaixo na segunda opção. Eu vou, eu não deixo de ir, mas eu sofro. E sofro assim antes, né? E também eu tenho um prazo combinado com meu marido. Eu não fico mais que 7 dias. Até hoje, pra mim, 7 dias é o limite. E hoje a gente tá com 2 mames aqui. Uma é a Helena, que vai e não sofre. Ela já ficou 16 dias longe do filho dela. E a outra é a Andréia, que não vai de jeito nenhum, que já deixou de viajar por causa da filha, que nunca ficou um dia, né, Andréia? Um dia. Nem um dia longe da filha. Aí, gente, queria saber. Primeiro, Andréia, como assim? Você não se sente sufocada? Não, eu não tenho coragem. Eu acho assim, eu tenho 3 sentimentos. A saudade, que eu acho que vai me consumir, que vai me matar. Ela vai pra escolinha, ela dorme muito à tarde, eu quase morro de tanta saudade. A preocupação com quem que eu vou deixar, apesar de, vou deixar com a minha mãe, eu sei que vai ser a melhor pessoa do mundo para tomar conta, mas eu fico preocupada. E a culpa. Eu acho que eu não posso me divertir sem ela, eu acho que ela tem que viver tudo aquilo ali que eu tô vivendo e não tem graça. Eu acho que não tem a menor graça a minha vida mais sem ela. Então, não tenho coragem. A Andréia ainda tem sorte porque o marido dela compartilha desse sentimento, Acho que ele é pior do que eu, Acho que ele é pior do que eu. À noite, por exemplo, a gente não sai à noite porque ele fala, não tem a menor graça sair de casa sem ela. Eu acho que eu não ia conseguir ser assim, igual a Andréia, mas também acho que eu não ia conseguir ser igual a Helena. A Helena já ficou 16 dias. Gente, ela foi pra Disney sem o filho. Como Isso, assim? E eu sou super tranquila. Sem sofrimento. Sem sofrimento. É claro que no início a gente sofre um pouco, né? E ainda tem aquele sentimento de culpa. Será que eu tô sendo egoísta? De deixar? Mas não, acho que tem que ter esse momento, é o momento A2. Eu fui para os Estados Unidos, mas eu não fui só para Orlando. A gente foi para Key West e para Miami. Então foi uma viagem assim diferenciada, entendeu? Não totalmente para criança. A gente fizemos outros programas e foi tranquilo. E você já viajou outras vezes sem ele também, né? Já. Mas o máximo foram 16 dias. Isso. E você morreu de saudade quando chegou no final da viagem? Ou tipo, normal? Normal. Normal. E ele também ficou super bem. Porque eu, assim, quando chega no 7º dia, que é o meu limite, eu já tô mesmo querendo voltar. Eu agora, acabei de voltar de uma viagem. Eu fiquei 7 dias. Foi ótimo, foi maravilhoso. Pela primeira vez na vida, na verdade, eu não sofri tanto. Eu sofri um pouco, mas eu acho que dessa vez eu tava precisando um pouco também tirar férias dele, sabe? Eu tava meio cansada. Então foi menos sofrido pra mim. Mas não foi assim, super light. E no 7º dia eu já falei, não, tá bom, já deu. Já deu. Tá na hora de voltar. É claro que assim, tudo que a gente via, a gente lembrava dele, né? Comprava alguma coisa pra trazer, a gente não esquece totalmente. Mas é aquele momento também que a gente tem pra gente, sabe? Até assim, eu sou mãe assim 24 horas, eu fico com ele o dia todo. Então eu descanso. Sabe aquele momento que você fala assim, eu posso dormir até tarde, eu posso tomar um café da manhã tranquilo, sem ficar preocupando? Né? Então, assim, você desliga um pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa disso também. Mas você já levou ele pra Disney? Não. A gente pretende levar. Mas... Ai, tadinho. E foi uma viagem, assim, que nós dois, sabe? A gente queria ir pra aproveitar. Pra aproveitar o parque, aproveitar os brinquedos, que até então ele não poderia ir. Sabe, a gente foi planejado. Não, porque a minha, ela fica assim, mamãe, a gente vai de avião? A gente vai ver a praia? O Mickey? Então, assim, se eu entro no avião sem ela, se eu chego numa praia sem ela, se eu vejo o Mickey sem ela, não, vai me matando aos pouquinhos. Mas sabe o que rola, que eu vejo lá no grupo mesmo? Que um monte de gente, eu até não concordo muito com isso, não, mas um monte de gente fala assim, tem que ir, tem que viajar, porque isso faz bem pro casamento. E não sei o quê. Minha opinião, eu acho assim, que tem outras formas de alimentar o casamento e não só viajando sozinho.
Mas você não acha que, tipo assim, que você não sente falta de você sair só com ele? Falta, né? Eu acho Não, que a tem gente, que- a gente já saiu junto, assim. Eu deixei ela dormindo com a minha mãe, a gente saiu, se divertiu e voltou. Mas isso aconteceu quantas vezes? Ah, umas 2 ou 3 vezes. E quantos anos que ela tem? 2 anos e 7 meses, Ah. né? Mas assim, ela dorme, gente. A gente se diverte muito. A gente se diverte muito, porque nós gostamos de casa cheia de amigos, de casa cheia de gente. Então a gente está sempre recebendo as pessoas em casa. Ela se diverte. Ela chega uma pessoa diferente em casa, não precisa ser uma criança. Ela adora, ela curte aquilo junto com a gente. Então a gente se diverte muito. E a gente passeia muito com ela, nós 3. A gente sai todo final de semana, a gente vai para uma praça, a gente vai para um restaurante, a gente passeia com ela, a gente não fica presa em casa. Então isso pra gente assim, já é alguma coisa, sabe? A gente não sofre por isso. Entendi. E eu acho que isso também não atrapalhou o nosso casamento. Acho que não. Muito pelo contrário, acho que depois dela o casamento melhorou bastante. Até. Eu acho, e não tenho coragem de deixar. Acho que é culpa. Eu sentiria, acho que o meu sentimento maior que eu ia sentir era a culpa. Nem a saudade ia ser gigante, a preocupação gigante, mas a culpa de não levá-la, acho que isso é maior. Ah, não, mas eu acho que o sentimento maior é a culpa. Acho que você tem que tentar. Porque ninguém merece deixar de viajar porque vai ficar com culpa, né? Não, Eu penso assim, olha, trabalho, se eu posso falar não vou, ótimo. Se eu fosse obrigada a ir, tudo bem. Diversão, pô, se eu posso me divertir, eu posso levá-la, ela vai divertir comigo. Então, a não ser que seja uma emergência, uma coisa de saúde, alguma coisa assim que eu tenho que sair correndo, alguma coisa. Ai, mas até hoje não aconteceu, então. Então, tipo assim, outra coisa que eu penso, assim, que eu vejo também, que as pessoas falam nesses posts, acho que é a Helena que vai poder falar mais. Depois que eu nunca tive medo de avião, nunca. Depois que eu tive filho, comecei a ter medo de avião, porque quando eu tô sem eles, quando eu tô com eles eu não tenho medo, mas quando eu tô sem eles eu tenho medo de morrer, do avião cair e eles ficarem órfãos, entendeu? Você tem isso? Tem. Eu também já tinha medo. Ah, tá. E piorou. Ah, tá. Então Mas é eu vou, normal. não deixo de ir. É, eu sabe? também não deixo, Igual, nessa viagem, eu até pensei em deixar alguma coisa no cartório, sabe? Se acontecer alguma coisa, entendeu? Quem que vai ficar com eles? Uhum. Quem que vai tomar conta? Eu não fiz isso, mas pensei. Mas dá medo, sim. Isso passa o tempo inteiro na minha cabeça. É, Se eu faltar, quem vai tomar conta da minha filha? exatamente. Eu penso isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu penso isso lá em casa, fazendo as atividades de casa, eu penso nisso. Ah, Se eu não penso tiver quando eu vou aqui- viajar. Quando eu vou viajar, eu fico... Eu nunca tomei Dramin para viajar. Aí, depois que eu tive filho, quando eu vou sem eles, aí eu tomo. Agora, tem muita gente também que posta, você tem que ir, que não sei o quê, mas na hora H, na hora que tá pra ir, quase que Desiste, desiste, né? Não, eu tenho uma amiga mami É. que foi comigo agora, nessa viagem que eu fui. Gente, no dia da viagem, primeiro que ela ficou com dor de barriga a semana inteira antes. No dia da viagem, se alguém falasse qualquer coisinha, ela falava assim, então tá, vou desistir. Assim, ela só precisava Ela de só precisava isso de um aqui incentivo. para desistir de uma viagem que foi assim, muito top, sabe? E lógico que ela ia arrepender. Planejada, né? Não, mas eu acho que eu não ia chegar nem ao ponto de ficar esperando alguém falar Você alguma nem coisa vai, pra né? dizer. Eu nem vou. Não, e fora isso, não só da gente se sentir culpada, tem muita gente que fala, você é louca de deixar, né? Tipo assim, você tem coragem, como que você faz isso? Parece que... Você tá fazendo alguma coisa errada, né? entendeu? Mas tem gente Tipo, pros dois lados, então Mas eu não acho louca de deixar. Eu acho assim. louca de não ir, né? Não, na verdade, nem tudo. Mas eu queria ter coragem de ficar mais tempo. Eu não tenho, né? Tô tentando trabalhar. Eu comecei com 4 dias, agora eu tô no 7. Sei lá, Você quem acha- sabe um Você dia. jura que precisa de mais que 7 dias? Tem lugar que precisa, né? Não, a não ser que você vá pra Austrália, por exemplo, né? Que você gasta só 2 dias indo e 2 dias voltando. Bom, eu encomendei ela na Austrália, né? Eu voltei de lá grávida, aí depois nunca mais eu vou, só se ela for junto. Só se ela for. É muito engraçado. Cada um de um jeito, gente. Não tem É, jeito. Não, assim, e eu eu já não pensei em julgo. fazer um curso de um mês. Eu teria coragem de ir. Sério? Mas eu acho que por trás disso tudo, acho que tem um planejamento. Por exemplo, igual no caso dela, né? O meu filho é acostumado a ficar desde bebê
Então, assim, eu saio final de semana, eu viajo final de semana e deixo. Então, assim, ele fica super bem com meus pais, ou então com minha sogra. Então, tem tudo isso, sabe? Aquela programação de deixar a minha mãe, né? Ela faz tudo, já sabe toda a rotina dele. Então, eu fico tranquila, sabe? Eu acho que o segredo é esse. Eu acho que a gente tem que estar tranquila com a nossa decisão. Se a gente quer viajar, que seja porque a gente quer viajar e não porque alguém falou que isso vai fazer bem pro meu casamento, entendeu? Se a gente não tá afim de viajar e tá bem com isso também, beleza, tá tudo certo, né? Eu não sofro de Natural, não ir né? e de ir só com ela, eu não sofro nem um pouco. Muito pelo contrário. Acho super tranquilo, acho uma coisa super normal e não critico, não acho, ela consegue, que bom, eu queria ser o meio termo, mas não ando sofrendo, queria mudar porque vou fazer terapia, porque eu não consigo. Não. Eu já perguntei à minha terapeuta se eu tivesse um segundo filho, se isso ia mudar. Ela falou, olha, vai dividir, mas não vai mudar tanto. Então tá. Se tá bom. Acho que é uma decisão do casal também, né? Mas mas a André, o marido dela, né? o marido dela vai junto com ela. O meu não. O meu, ele tenta me convencer, aí eu tento não ir. Aí ele tenta... Até que um dia ele fez uma proposta, assim, irrecusável. Ele falou assim, Mari, vamos pra Paris só se for sem o Lucas. Aí, tipo, eu tive que decidir, né? Aí eu falei, então tá, então vamos. Fui sofrendo até, tipo, chegar lá. Chegou lá, esqueci. Foi ótimo, sabe? Mas ele sempre quer, e ele sempre quer ficar mais, ele sempre quer viajar. Pra ele é super de boa também, igual você. Pra mim, é mais ou menos, entendeu? E pro seu marido, é super de boa também. Tranquilo também. No meu caso, só que rola um conflito, assim. Mas a gente chegou no meio termo. O marido é pior do que eu, ele prefere muito mais, que ele ainda é pior do que eu pra isso tudo. Nem sair à noite, ele gosta de sair sem ela, então... Então tá, então é isso, né, gente? Comenta aí, vamos continuar essa discussão nos comentários, porque sempre essa discussão nunca acaba, né? Igual eu falei, cada um é de um jeito, pra um tá bom assim, pro outro tá bom assim, e o que vale é isso, a gente tá bem. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Exato, a gente tá bem com a nossa decisão, é isso que importa. Então tá, obrigada, meninas. Obrigada a você. Tchau, Obrigada mamas. a você. Tchau.